Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 269. Estou aqui com o Rafael Alves, cara que eu já queria trazer há um bom tempo aqui no meu podcast, desde que eu conheci o trabalho dele. E estou muito feliz que deu certo, né? A gente tentou marcar algumas vezes e até agora deu certo. E eu estou muito feliz com o ano do plataforma. A gente trouxe muitas pessoas muito legais aqui, de muitas áreas, né? Na área da música, na área da cultura, na área do jornalismo. O jornalismo esportivo esse ano foi o que mais brilhou aqui e eu fico muito feliz porque é uma aula para mim como comunicador e também é um bálsamo para vocês que nos escutam e sempre gosta que eu traga pessoas diferentes aqui. Então, para começar, Rafa, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, fico muito feliz mesmo. Eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem não te conhece, quem é o Rafael, o que faz, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Imagina, Jonathan, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com você também. Meu nome é Rafael Alves, sou apresentador e comentarista, apresentador e criador do site Planeta Futebol Feminino, comentarista no canal Gold, e estamos aí trabalhando já com comunicação, com jornalismo aí cerca de uns 8 anos, dos últimos 4, 5 anos tem sido mais desafiador, porque eu venho tido algumas oportunidades. Já passei pelo Band Esportes, já passei pela Cazé TV, tive experiência no rádio, e hoje estamos aí, falando bastante sobre futebol. Da hora, mano, muito bom. Mano, o Plataforma, ele é um programa criado para ouvir histórias, né? E ele tem esse nome sugestivamente, porque quando eu criei ele, eu pensei em uma coisa que a gente pudesse servir de pano de fundo para nossas histórias. Eu gosto até de comentar que envelheceu mal esse nome, né? Porque hoje Plataforma é conhecido como outras coisas aí, mas a ideia inicial era essa, né? Ser um lugar que a gente pode colocar nossas histórias e ouvir histórias é algo que eu gosto muito e eu queria ouvir um pouco da tua, né? Infância, onde nasceu, o que gostava de fazer, o interesse por futebol, até chegar o momento de você entrar na área do jornalismo, né? Cara, legal. É difícil falar, né, de si, enfim, mas vou tentar ser o mais resumido possível. Cara, eu sou nascido em Diadema, moro em Diadema, inclusive, até hoje. Morei um tempo fora, morei em Santos, morei fora do país um tempo. Eu tive uma infância bem legal, assim, bem divertida, lógico, né? Na quebrada, né? A gente tem as nossas dificuldades, mas graças à minha mãe, Dona Lucinete, meu pai, nunca faltou nada pra gente, assim, sempre trabalhando firme. Então, na medida do possível, a gente teve uma infância bem proveitosa. Eu e minha irmã, a gente brincava bastante, tinha muitos amigos, enfim. Não tinha luxo, né? Não tinha luxo. Longe disso. A minha adolescência, assim, sempre gostei de futebol, muito, principalmente, mas uma coisa que sempre chamava atenção na minha mãe é que eu sempre gostava de esportes, no geral. Então, esportes que eu não conhecia, eu parava pra ver. Eu ficava vendo que nem um maluco lá, tipo, tentando entender e tal. E eu sempre gostei muito disso. E no meu círculo de amigos não era tão comum, porque às vezes não era apresentado outros esportes pra eles, ou até porque, sei lá, não assistia muito TV, enfim. Então, assim, chegava a época de Olimpíada, eu ficava completamente alucinado, assim, de não querer fazer outra coisa a não ser só ver a Olimpíada. E eu ficava anotando nome, escrevendo nome, conhecendo o país, bibibi, aquela coisa de moleque. E aí, sei lá, entre a minha parte da minha infância, eu gostava muito de brincar de jogo de botão, e eu gostava muito de criar a transmissão que eu tinha na cabeça, né? Com o narrador, comentarista, aquela coisa que quem gosta de futebol provavelmente já deve ter curtido. E foi assim durante muito tempo. Só que eu não imaginava que aquilo seria gostar de jornalismo. Eu sabia que era aquilo que eu gostava, ponto. Existe uma coisa muito específica, sobretudo de quem é preto, tá ligado? Fazem a gente acreditar que certas coisas não são pra gente. Isso na infância, na adolescência, fazem. Então, em conversas de escola, assim, e tal, perguntava o que você quer ser quando crescer. Eu lembro até hoje, cara, tinha uma professora que, inclusive, depois ela veio se desculpar, anos depois, ela falou comigo sobre isso, enfim, atitude muito nobre dela. Mas, na época, perguntava isso, eu falava, eu queria trabalhar com jornal. Eu nem falava jornalista, né? Eu queria trabalhar com jornal. E aí ela falava algo do tipo, cara, isso daí é pra gente inteligente. E na época eu não entendi o que significava, tá ligado? Isso que ela disse. Mas coloquei na minha cabeça que pra gente inteligente. Enfim, cara, segui, assim, trabalhei durante muito tempo, fui pra música, trabalhei com música durante muito tempo e tal. E aí lá pros, sei lá, quase meus 20 e tantos anos, 26, 27 anos, eu decidi que eu ia fazer jornalismo. Já trabalhava com música há muito tempo, joguei vôlei durante muito tempo, pratiquei esportes durante muito tempo. E aí chegou um ponto que eu falei, não, vou fazer jornalismo. Um parênteses, tá? No meio disso, eu entendi o que aquilo que ela disse quis dizer, entendeu? E aí eu fui fazer jornalismo e aí, cara, foi paixão à primeira vista. Eu já acompanhava futebol feminino há muito tempo, já acompanhava
acompanhava o futebol feminino, assim, óbvio que não com a mesma profundidade que eu acompanho hoje, mas já acompanhava. E quando eu comecei a fazer jornalismo, no meu segundo semestre eu já começava a ter algumas experiências com rádio. Era muito comum, não era muito comum você, tipo, logo assim, pô, no segundo semestre já ter essa experiência. E aí isso foi me apaixonando até que um curso que eu fiz, dentro disso, uma professora, que eu preciso lembrar o nome dela, ela deu a seguinte sugestão, né? Olha, vocês querem fazer futebol, querem trabalhar com esporte no geral, é muito bom, só que é humanamente impossível. Então a sugestão que eu dou é: pegue um esporte de nicho e desenvolva um projeto sobre ele. E aí foi quando eu decidi fazer o futebol feminino. Isso foi em 2011. Teve a Copa da Alemanha em 2011, né? Ia ter a Olimpíada em 2012. Nesse contexto eu criei até então, Mundo Futebol Feminino, que depois viraria Planeta Futebol Feminino. Então, assim, em resumo foi isso. Eu tive uma infância com as dificuldades que todo mundo da nossa classe social tem, mas assim, ainda assim muito proveitosa, tanto na escola. Pratiquei muito esporte até um determinado momento da minha vida, até os 24. Depois eu não tive tanto essa prática, eu tô voltando agora, né, que eu tô praticando tênis, voltando a ir pra academia, mas sempre com futebol ali de interesse, um plano de fundo, e sempre tendo um olhar sobre o futebol feminino também. E aí foi quando em 2011 eu criei o Planeta Futebol Feminino, e o resto tem sido história. Na época tudo era mato, né, no Brasil, sobre futebol feminino. 2011. Tinha poucos trabalhos, inclusive eu brinco que tinha uma moça chamada Lu Castro. Hoje ela trabalha na parte de projetos relacionados a futebol e tudo mais. Eu falo que ela foi minha madrinha, assim, porque ela me acolheu muito, para além das pessoas dentro do futebol, né? O próprio Arthur Elias, a Emily Lima, treinadores, a Rosana Augusto, jogadora da seleção, enfim, pessoas que foram me integrando nesse mundo. Então foi bem bacana. Só pra gente datar um pouquinho as coisas, você lembra com quantos anos você entrou na faculdade de jornalismo? Eu entrei na faculdade em 2010, já estava com 26, 27 anos. Pode crer. Por aí. Eu fiz essa pergunta por quê? Porque às vezes a gente tem um pouco dessa noção de que eu fui condicionado muito isso quando saí do ensino médio a logo fazer faculdade, né? Aquela pressão, e eu me identifico muito com isso, né? Sobre esse lugar de homem preto, periferia. Eu sou do Acre, né? Que é mais... Sim. Que é o mais escoltado ainda da população brasileira. E aí, graças a Deus e a minha mãe, que eu tive uma mãe maravilhosa, uma família maravilhosa nesse sentido de não me colocar pressão, sabe? A minha mãe nunca me colocou pressão para nada, para fazer nada, assim. Ela sempre, óbvio, expôs a vontade dela pra mim, mas nunca você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo, nunca foi uma questão lá dentro de casa. E aí eu lembro de quando saí do ensino médio, cara, eu falei, mano, eu quero tirar um tempo pra mim, quero um hiato, assim, eu quero ficar um ano só fazendo o que eu quero, sabe? Porque, porra, passei o tempo todo na escola e assim, longe de mim dar um conselho pra alguém, não tenho filho também, não sei se eu daria esse conselho pro meu filho, mas assim, se eu poderia falar alguma coisa pra alguém, cara, quando sair do ensino médio, tira um ano sabático, sabe? Tipo, tira um ano pra... Esse negócio de que fazem a gente pensar, não, você vai perder um ano da sua... Não vai perder um ano da sua vida, isso não existe, esse negócio de perder. A gente passa por uma pandemia que a gente, entre aspas, perdeu 2 anos, mas a gente não perdeu, a gente viveu também aquilo ali, né? Foi uma outra forma de viver. Para outras pessoas foi horrível, mas foi viver também, foi vivência, né? Então, quando você fala sobre isso, se identificar, começar a faculdade um pouco mais tarde, um pouco de acalento também, né? Para quem ainda não se identificou com o que quer fazer. Sim. E é um processo também, né? Porque não é só o processo de reconhecimento, é o processo de identidade mesmo, né? Eu acho que se você pegar aí pessoas do nosso campo, pessoas pretas, indígenas, e a gente pode pensar na comunidade LGBT também, de reconhecimento de identidade. A pessoa branca ela não tem essa preocupação, né? A gente tem essa preocupação. Aliás, a gente não tem essa preocupação. A gente tem sinais que desembarcam depois, em um determinado momento da nossa vida, nessa preocupação. Peraí. Então quer dizer que tudo aquilo que aconteceu foi porque eu não sou de uma determinada cor, aliás, porque eu sou de uma determinada raça, que eu sou de uma determinada classe, e é isso. E aí quando você começa a entender o que significa um corpo preto numa sociedade estruturalmente racista. Então, primeiro é um choque, né? É um baque, porque você tem o reconhecimento de tudo aquilo que você passou na sua vida, ou aliás, boa parte daquilo que você passou na sua vida, mas por outro lado, te dá um reconhecimento do que você é e do que você pode ser também, né? Dentro disso. Como
falei, né? Eu moro em Rio Branco, então essa coisa de falar de situações raciais, ela não é algo muito tocado aqui. Até porque a gente vive uma outra camada, né, de sociedade, que é a camada dos povos originários, dos povos indígenas, e também tem um número muito elevado de imigrantes também, que vêm da Bolívia, né, que faz fronteira. E a gente tem muito também um lugar da galera que fundou aqui, né? Os seringueiros. Eu sou neto de seringueiro. Enfim, existe algumas camadas sociais que no fim das contas todo mundo vai virar uma coisa só. Porque mesmo assim, vivendo nesse lugar onde há muitas diversidades, eu passei por experiências e eu levei uma vida para entender essas experiências, né? Eu publiquei um livro recentemente, meu primeiro livro, né? Se chama Amores Cômicos e Vidas Reais, é um livro de crônicas, e no processo de escrita desse livro, eu entendi muitas coisas que eu passei que eu até então não tinha entendido, né? O porquê que eu era um menino feio, o porquê que eu era o último a ser escolhido, o porquê de muitas coisas, assim, sabe? Tem uma cena que nunca sai da minha cabeça, muito marcante, quando eu era do pré-escolar ou primeira série, não sei, eu era muito pequeno. E eu não sei nas outras escolas, né? Mas aqui a gente fazia filas para poder cada turma ir para a sala. E na sexta-feira a gente cantava o hino nacional, né? Era o hino acreano e o hino nacional, se não me engano. E aí eu sempre gostava de ficar lá na frente para ver as pessoas, para ver a bandeira, enfim. Só que aí a diretora sempre vinha e me colocava lá para trás. Sempre, era assim. E aí, tipo, não tinha nem como dizer que era por altura, que eu não era um dos mais altos. Eu era baixo, assim, o médio, né? Não era alto. Então não tem nem como dizer que era pela altura, assim, não, ela se colocava lá pra trás por causa da tua altura, que eu era alto. Não era alto. E aí, anos depois, né? Muitos anos depois, foi que eu vim entender que, caramba, ela não queria deixar eu lá porque eu era mais preto, né? Tinha pessoas mais brancas que ela queria deixar lá na frente. E aí a gente tenta se negar muitas vezes, né? A gente tenta dizer, tipo, não era isso, não é isso. As pessoas não são assim, não existe isso no Acre, não existe isso em Rio Branco, não existe isso no Brasil. Mas existe, pô. Existe. E tristemente existem camadas, né? Sim, eu concordo com você. E são camadas que, para quem é jovem, adolescente e tudo mais, eu acho que é meio violento, inclusive, né? Porque você passa durante muito tempo acreditando que você talvez seja, de fato, como você falou, né? O feio, o chato e o bobo, sendo que, na verdade, você só é excluído, né? Tem uma trend agora que tá surgindo muito nas redes sociais que é, quem perder, beija tal pessoa. Cara, o efeito que isso tem sobre uma pessoa preta é muito grande, é só você ver nos comentários. É só porque provavelmente muitas pessoas pretas, ou pessoas mais gordinhas, ou, enfim, a gente pode citar de diversas maneiras aqui, que não são padrão, pessoas que não são padrão, só pra não falar da questão racial, acho que dá pra gente falar também no geral, mas pessoas que não são padrão se identificam muito com essa trend, pô. Novamente, só você ver os comentários, como isso tem um peso diferente. E é muito louco isso, né, cara? Porque a pessoa que não é padrão, sobretudo as pessoas pretas, elas passam por um processo de construção da autoestima que, cara, eu tô com 40 anos, eu não sei se eu construí, tá ligado? Eu sei que eu melhorei com muita terapia, muito reconhecimento e tal, eu sei que eu melhorei. Mas eu não sei se eu tenho essa garantia de falar assim, pô, eu me acho um cara bonito, ou eu me acho um cara legal, ou eu me acho um cara bom. Isso se refere em tudo, não tô falando somente no aspecto físico, se refere no trabalho. Tanto que a gente se diminui, né? Você ganha uma grande chance na sua vida, na sua carreira. Cara, você fica muito tempo. Será, mano? Será que. A síndrome de impostor, né? Pô, será que eu mereço mesmo? Será que não sei? Mano, é muito louco isso, tá ligado? E é uma coisa, novamente, tô 40 anos, eu entrei no Gold agora. Eu não vou nem usar o Gold como exemplo, porque eu poderia usar porque é mais recente, mas aconteceu isso também. Mas, por exemplo, quando eu fui chamado pra fazer a Copa Feminina na Casa TV, cara, eu ficava nessa neura. Eu falava, mano, vamos descobrir que é possível, cara, que eu pude ter que eu tive essa chance. Você ficar se negando, tá ligado? Então, a construção da autoestima que a gente tem, da autoestima, da autoconfiança, do que nós somos capazes e tudo mais, era uma construção contínua. Você pode, e detalhe, você pode começar a ter essa percepção de identidade com 19, com 25 e com 30, depende. E aí, é outro processo também. Então, eu tenho a sensação de que eu vou chegar aos meus 50 anos com um monte de caraminhola na cabeça em relação a isso. Fruto do racismo. No nosso caso, do racismo. É louco isso aí. É muito louco, porque eu vim entender, velho, muitas coisas agora depois de adulto também, e assim, muito por essa coisa, né, cara, a gente não falar muito sobre as coisas, enfim, eu ainda nesse processo, eu ainda me considero muito privilegiado, cara, assim, pela família que eu tive, pela estrutura que eu tive, então, assim, muitas coisas eu entendi muito cedo,
eu tenho uma avó lésbica, por exemplo. Minha avó, ela é lésbica. Então, pra mim, lésbica e gay é algo muito natural, muito natural. Eu não entendo, assim, de verdade, eu não entendo, assim, a aversão, sabe? Então, pra mim, sempre foi muito natural falar dessas coisas, tocar nesses assuntos, brincar sobre essas coisas, porque pra mim é algo que eu vivi, de fato, né? Nunca foi um tabu, mas eu entendo os meus amigos que nunca tiveram um gay na família, né? Nunca tiveram uma pessoa lésbica na família. Então, pra eles, foi um processo, quando me conheceram, né? Foi um processo, assim, de tentar descobrir, de fato, como isso existe na sociedade. Porque eu acho, cara, que quanto mais a gente afasta essas coisas, e aí daqui a pouco a gente vai entrar propriamente pra falar de futebol feminino, que é uma coisa que eu quero abordar também, mas assim, quanto mais a gente afasta certos aspectos que a gente não entende da sociedade, mais preconceituoso a gente vai se tornando. E aí quando eu falo preconceituoso, é no sentido da palavra mesmo, né? Preconceito. É tornar vários preconceitos das coisas que elas não são, e sim uma perspectiva do que elas, né, podem ser, né, algo que a gente que mora aqui no Acre sofre muito, não tem nada lá, o que tem lá, não existe, não sei o que e tal. E é sempre uma perspectiva criada de uma narrativa de ignorância geográfica, e também entendo que é muito fruto da mídia também, a mídia não noticia nada, enfim. Só que a gente tá falando de 2025, mano. A gente não tá falando de 2002, de 98, que você não sabia nada das coisas, você dependia da Globo pra ver qual era a previsão do tempo. Hoje você não precisa mais dessas coisas. Então hoje, 2025, você ainda continuar falando que Macapá só tem indígena, Roraima, não sei o que, o Acre, isso é um pouco de burrice da tua parte e preguiça de não pesquisar também, né? Se você abre o YouTube hoje e coloca lá, viagem para o Acre, você vai ver uma pancada de gente gravando vídeo aqui, uma caralhada de gente que veio pra cá. Eu quero saber como é que é o centro de Rio Branco. Você consegue ver hoje como é que é o centro de Rio Branco, morando no Espírito Santo, morando no Rio Grande do Sul. Então, assim... Basta uma visita no Google Maps, né? Exato, também. Então, são coisas que, se você for parar pra analisar de fato, não cabe mais, sabe? A desculpa de que, eu não entendo, não funciona mais, né? E isso serve pra mim também. Aprendendo. Isso serve pra mim também como homem hétero, assim, pra muitas coisas também eu tentar, não posso explorar certos tipos de coisa porque eu acho que não é legal, né? E vou deixar aberto caso você queira comentar alguma coisa, mas eu vou te fazer uma pergunta. Como é que foi o início, né? Voltando lá pra tua história, no jornalismo, né? Você criou a página, né? Criou lá ali foi o seu início, o seu primeiro trabalho como jornalista? Foi, mas só puxando um pouquinho do que você falou perfeitamente, né? Você falou assim, eu tive uma família estruturada e tudo mais, e eu também tenho a mesma percepção que a sua, embora, né, os meus familiares são dos que eu tenho convicção, né, são héteros e tudo mais. Mas pra além, que nem você teve esse ambiente, mas pra além, fora disso, você vê que essa galera não teve essa mesma percepção, a gente cultivava na nossa infância / adolescência algo que a gente achava maneiro, que era aquelas conversas entre homens que no final das contas fizeram mal até pra gente, né? Tudo aquilo que eu falei, né, sobre construção de autoestima, você comentou bem sobre essa dificuldade que a gente tem de falar o que a gente sente e tudo mais, também é fruto disso, né? Desse círculo que a gente acabou alimentando na nossa infância / parte da adolescência. Sobre o futebol feminino, cara, eu sempre via com curiosidade o futebol, porque assim, eu sempre gostei de futebol, como eu disse até antes, eu sempre gostei de esporte. Gostava de ver tudo que era de esporte, coisa nova que era de esporte e tal. Óbvio que eu assistia futebol com meu pai, com minha família, todo mundo já fez isso, né? Mas toda vez que tinha algo que fugia daquela coisa que era homem correndo atrás de bola, eu parava pra ver. Então, tênis eu achava curioso, vôlei achava curioso, tanto é que eu vim jogar vôlei depois de alguns anos. Adorava basquete, adorava handball, judô, não sei o que, enfim. E o futebol feminino entrava nessa porque, assim, sempre me levavam pros jogos do Ibirapuera no final da década de 90. A gente passava muitos jogos do futebol feminino lá, tinha muitos clássicos, inclusive. E ali foi uma experiência que eu tive interessante. Eu já tinha ido pro estádio antes, né? Meu pai sempre me levou pro estádio. Meu pai é um cara que eu tenho uma inveja danada, porque ele ama futebol, mas ele não torce pra nenhum time. Olha que paz que ele vive, né? A paz dele, enfim, eu sinto uma inveja danada. Então, assim, ele me levou pra ver final de competição forte, né, do meu time de infância e tudo mais. E aí, nisso, ele levava pra ver tudo que era jogo. Quadra de futsal de quebrada, futebol amador. E também tinha lá no Ibirapuera, vamos ver o futebol feminino. E ele me levava pra ver. E aí eu sempre achava curioso, quando assistia lá, ia no domingo de manhã assistir, aí quando eu chegava à noite no Fantástico, não tinha nada sobre aquilo. Não tinha nenhuma informação sobre aquilo. Eu ficava curioso. Por que, cara, que isso não é importante? Se o Campeonato Paulista masculino tem os gols, por que o Campeonato Paulista feminino não tem os gols, né?
Uhum. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo o porquê e tudo mais, e eu vou tentando procurar mais informações sobre. Eu lembro que depois das Olimpíadas de 2008, isso já se passaram já quase uns 10 anos, né, nessa coisa de inquietude, e vendo as Olimpíadas e os mundiais que dava pra ver, né, futebol feminino, eu comecei a procurar um pouco mais coisa, até que em 2010, cara, eu, tipo, já tava acompanhando Champions League feminina, já tava acompanhando outras coisas, lógico, com um monte de link pirata, né, porque nada passava aqui. Eu tive de vírus no computador, nossa, loucura. Meu Deus. E depois da montagem do Mundo Futebol Feminino, que depois viraria Planeta Futebol Feminino, isso virou cada vez mais comum, a ponto de eu ficar meses sem praticamente ver um jogo de futebol masculino. Ou, pelo menos, não parar para ver, de fato, né? Vi uma coisinha ou outra, tal, porque eu tava muito envolto ao futebol de mulheres. E isso foi muito bom, cara, porque eu fui começando a ter, novamente, né? Quando a gente começa a identificar o porquê que as mulheres são negligenciadas, começa a entender a estrutura que é machista, que isso conta também bastante, e aí não só no futebol, no esporte como um todo, enfim. E aí, cara, isso virou meio que não sei se a palavra seria missão de vida, mas aquilo pra mim se tornou um propósito no sentido de, cara, vamos falar sobre isso? Não aquela coisa você fala assim, não, vou ser o herói. Não é nada disso, né? Não é sobre isso. É sobre unir o útil ao agradável. Pô, eu gosto de futebol feminino. Eu vejo o potencial danado aqui. Eu quero ser divulgador disso. Já tinha algumas pessoas que faziam isso nas redes sociais, só que elas estavam cada um num canto, né? A gente não se conhecia. E aí, com o tempo, a página começou a me agregar essas pessoas, começou a me apresentar a essas pessoas. E aí fomos criando ali um círculo de amigos e tudo mais. A página, do nada, foi de 0 a 1.000, num período muito curto, depois pra 5.000, depois pra 10.000, e aí eu fui levando isso adiante, tá ligado? Depois, assim, sempre como hobby, tá? Porque eu sempre trabalhava com outras coisas à parte. Sim. O Planeta Futebol Feminino, eu comecei a olhar ele como potencial ativo, de fato, no quesito financeiro, e ainda não vivo do Planeta Futebol Feminino, tá longe disso, mas hoje o Planeta Futebol Feminino tem uma estrutura pra se apresentar ao mercado, foi de 2021 pra cá, tá ligado? Eu falei, pô, tá aí, eu vou fazer isso, vou verificar isso. E foi essa paixão pelo futebol feminino que fez com que eu fizesse essa página, me entregasse, conhecesse mais sobre, entendesse a história, entendesse os contextos, pra entender que o futebol feminino não quero que seja igual ao masculino. Futebol feminino tem potencial para contar suas próprias histórias. O que acontece muito é isso, né? O pessoal fala assim, mas o futebol feminino é lento. Sim, cara, é outro esporte, né? É diferente do futebol masculino. Essa comparação quando você assiste... ruim, né, e quando você assiste vôlei masculino e feminino, você espera que o feminino seja a mesma coisa que o masculino? Não. O basquete, você espera que as meninas deem enterrada? Não. Então, é isso. É simples assim. Você pode não gostar de futebol feminino. Você falou, eu vi e não gostei. Tudo bem. Agora, esse papo chato de que toda hora você tem que reafirmar que não gosta de futebol feminino, toda hora você tem que depreciar o futebol. Isso daí isso é horrível. Isso é enorme. Isso é horrível. Enorme. Ninguém faz isso com, não gosto de tênis, aí fica toda hora falando mal de tênis, né? Tênis. Ninguém fala, né? Tipo, você não gosta de uma coisa? Pronto, só não gosta. Eu costumo brincar assim, Jonathan, você sabia que eu não gosto de beisebol? Eu não gosto, sabe por quê? Pode ser porque você não sabe? Porque eu não fico falando, enchendo o saco de ninguém. Exato. É simples assim, tá ligado? Eu não fico escrevendo lá, tipo, beisebol não deveria existir, beisebol não sei o quê. Não fico enchendo o saco, tá ligado? E assim, primeiro que é um senso de importância da pessoa achar que ela tem que dar a sua opinião e que essa opinião vale a pena. Segundo, é muito senso de importância com o futebol feminino, você reafirmar constantemente que você não gosta de futebol feminino. Agora tem a questão das narradoras. É chato você reafirmar constantemente de que você não gosta das narradoras. Você é chato. Você é mimizento. Você que reclama que tudo é mimimi, você está sendo mimizento. E é uma choradeira nas redes sociais. Porque ela está narrando. Porque ela está jogando. Cara, sem tempo, irmão. É chato mesmo, cara. É uma luta minha. Desculpa até. Tanto é que até o pessoal fala assim: você tem que começar a debater com a galera que não gosta do futebol. Eu falei, não tem que começar a debater com ninguém. Eu quero debater com quem olha o futebol feminino e quer desenvolver ele. Eu quero debater com a Era Bonfim, baita historiadora. Eu quero debater com ela. Eu quero, saber o que ela tem pra contar de história do futebol feminino que pode agregar no meu conhecimento. Eu quero debater com o Paulo Calçade, que quando comenta futebol feminino dá aula, sabe? E tem o interesse em conhecer o futebol. Eu quero falar com o Diniz, que ama futebol feminino, sabe? É com essa galera que eu quero falar. Mas você tem que debater com a opinião adversa. Qual que é a opinião contrária
de eu gosto de futebol feminino. Eu não gosto de futebol feminino. O que eu vou falar? Não é producente, eu não vou convencer ele a gostar de futebol feminino. Exato. E eu nem quero. Assim, se ele não gosta, que fique longe. Pra mim é até melhor que fique longe mesmo. Isso é verdade. Acho muito válido isso aí. E assim, cara, eu lembro, acho que meu primeiro contato com o futebol feminino, e aí eu me identifico muito contigo que quando eu era criança, hoje menos, né? Mas quando eu era menor, eu gostava também de tudo que era esporte, velho. Principalmente, inclusive, eu tinha até um senso de escassez, assim, que eu achava que era pouco esporte pra ver na TV, né? Do que eu tinha acesso. Eu não tinha TV a cabo, a gente não tinha essas informações. É tanto que quando eu tenho TV a cabo, já bastante mais velho, sei lá, chegando já meus 18 anos, fico louco, assim, mudando de ESPN pra ESPN2, ESPN3 pra ver esportes, assim. E aí, é até uma coisa interessante, né, que faz link com o que a gente estava falando lá atrás, sobre pessoas da minha idade que tiveram acesso, sei lá, uma Premier League mais cedo que eu, pessoas que tiveram acesso a times europeus, assim, eu não tinha, assim, eu torço pra Fiorentina desde criança, assim, meu primeiro contato com a Fiorentina foi no PlayStation 1, eu sempre me confundo se é 1 ou é o 2, mas na dúvida é 1, e quando eu vi o escudo pela primeira vez, só que aí tem um gap bastante enorme de quando eu vi a Fiorentina, dizia pra ela pra ver um primeiro jogo da Fiorentina, não passava na TV, né? Não tinha acesso. Então, quando eu começo a ter acesso aos jogos da Fiorentina, e aí eu vou estudar mais sobre o que é a Fiorentina, aí eu falei, pô, caramba, agora eu comprei camisa, né? Hoje eu posso tem uma caneca também do Batistuta ali, hoje eu posso me afirmar como torcedor da Viola, de fato, mas assim, e ainda se tratando de futebol feminino, eu lembro que eu acho, né, posso estar enganado, o primeiro contato que eu tive com o futebol feminino foi pela Globo, jogos da seleção brasileira, né, já era Marta e Cristiane, e Formiga, né, baita seleção, então ali eu acho que foi meu primeiro contato, assim, e eu lembro também, cara, curioso isso, né, e eu lembro também que nessa época, ninguém, pelo menos ao meu redor, né, eu não tinha rede social, mas ao meu redor não era uma questão, ninguém falava, tipo assim, nossa, como é ruim esse futebol, nossa, não era uma questão, assim, não lembro de ser uma coisa, mas é futebol de mulher, era futebol, porra, não tinha esse negócio mas é a Marta jogando, tipo assim, era a Marta jogando, sabe? A gente valorizava muito ela. E aí, com o tempo, não sei porquê, virou essa coisa. E eu concordo contigo, mano. Eu acho que é mimimi mesmo, tipo, da galera, sabe? É uma coisa de querer se afirmar, é uma coisa de querer dizer que não gosta. Sei lá, né? Uma coisa de eu preciso que você olhe pra mim, pro meu mau gosto e em afirmar uma coisa que eu não gosto. Não dá pra entender. E eu queria que você contasse também, já que desde 2011, né, que você tá nesse conteúdo de futebol feminino, quais foram as coisas que você percebeu, assim, de mudança, né, as conquistas do futebol feminino no Brasil, quem foram as responsáveis por isso, você desse um panorama pra gente, e se hoje, né, em 2025, você enxergou muitas melhorias, né, e, sei lá, o futebol feminino tá evoluindo? Sim. Acho que ele demorou bastante para dar alguns passos, mas ele deu passos muito rápidos também, né? Eu costumo falar que nos últimos 5 anos, acho que de 19, especialmente para 2023, 2024, o futebol feminino cresceu uns 10 anos em 5. O que é muito do que se esperava, mas pouco ainda do que deveria, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem muitas opções de transmissão. Se você quiser assistir o campeonato inglês, o campeonato dos Estados Unidos, tem no Gold, no YouTube de graça. Se você quiser assistir Brasileirão Feminino, né, tipo, tinha no Sport TV e tinha também no... Meu Deus, qual que é outro canal que passava? Os canais dos clubes também, enfim. Você consegue assistir. Jogos do Brasil, praticamente nenhum jogo do Brasil fica sem transmissão. Praticamente todo jogo do Brasil tem transmissões. Então, eu acho que caminhamos nesse aspecto. Especialmente no Brasil, acho que ainda tem algumas questões ainda referente a calendário, referente à estrutura, referente a como os clubes ainda não assumem algumas responsabilidades sobre o time de futebol feminino, sobre como as federações ainda são negligentes. A gente está falando de muitas federações aí, de quais os presidentes estão há mais de 10, 12 anos no comando, né? É quase que uma liderança coronelística, inclusive, em muitas dessas federações Brasil afora. Então, eu acho que tem muito a caminhar nesse sentido ainda, né? O desenvolvimento está muito centralizado aqui no Sudeste, né? Especialmente no futebol paulista. Que por um lado é bom porque alguém tem que dar espaço, e acho que o futebol paulista faz por merecer, mas por outro lado é ruim. Eu acho que o futebol feminino, ao contrário do masculino, tem o potencial de descentralizar melhor as suas forças. Por isso que eu acho importante, por exemplo, competições como a Copa Maria Bonita também, que faz as equipes do Nordeste se enfrentarem ali num outro nível. Eu acho importante você ter
times como o Bahia, que estão mostrando que existe um projeto a ser feito, times como o Fortaleza, que acabaram de subir para a Série A2, o Sport, que apesar de ter caído, acho que demonstra um interesse diferente de anos atrás, que negligenciava completamente essas meninas. Então, eu acho que e é isso para citar o Nordeste, né? Eu poderia citar o Norte, o Centro-Oeste também, enfim, nesse contexto. Eu acho que tem muito teto, né? Mas é fundamental que pessoas interessadas, sobretudo pessoas que têm experiência com futebol de mulheres, assumam esses processos. Porque se depender das lideranças que estão há anos, que eu não tenho o menor interesse em falar sobre futebol feminino, eu vejo que vai ser bem difícil. Mas, para responder até diretamente a sua pergunta, eu acho que nos últimos 5 anos, especialmente, o futebol feminino cresceu muito, mais do que eu imaginava. Mas também, por outro lado, menos do que realmente precisa. Como é que foi a sua entrada, né, mano, no GOAT? Como é que o pessoal chegou até você? Como é que é trabalhar lá? Que é um novo jeito, né, de fazer jornalismo, né, YouTube, de graça, né, transmissões também, como você mencionou, de jogos. Eu achei muito legal que o GOAT está transmitindo agora os jogos do Premier League feminina, né, que é Superliga, né, o nome da liga, né? Superliga. Só que, infelizmente, é muito cedo pra mim, velho. É 6 horas da manhã. Tem jogo em média que são às 8 da manhã e tal. Mas depende muito do horário. Tem alguns jogos que eles vão fazer que são um pouquinho mais tarde. Depende muito, né? Depende do horário. O GOAT tem direito a 2 jogos por rodada. Então, depende muito da grade que tem disponível. Cara, assim, eu já tinha feito alguns trabalhos freelas pro GOAT, como comentarista mesmo, e participando de alguns programas, desde 2023, quando o Brasileirão passava lá. Então, logo depois que eu tive a oportunidade na Cazé TV, que eu fiz a Copa Feminina lá, comecei a ser chamado para algumas transmissões do canal GOAT. Isso se repetiu em 2024. E aí, nesse ano, em maio, falaram assim, cara, quer fechar com a gente? Deram as condições, dei as minhas e fechamos. Estamos aí até hoje. E trabalhar no GOAT, cara, é um desafio, porque o GOAT, além do futebol feminino, onde eu tenho muito espaço lá pra falar sobre futebol feminino, eu tenho o programa Mapa das Minas também. Então, assim, é bem desafiador nesse sentido, mas é muito bom. Eu faço bastante futebol masculino também. E o GOAT, ele tem escolhido um caminho que acho bem corajoso, que é ligas alternativas. Então, no masculino, você tem a Liga Eslovaca, a Liga da Letônia, a Liga da Irlanda do Norte, Liga Escocesa, Liga Japonesa, passa no GOAT. Então, a gente tem acesso a todas essas ligas, e isso pra mim, como comentarista, tem sido bastante desafiador, porque é mais jogo que você precisa assistir, né? Mais jogo que você precisa acompanhar pra fazer um trabalho legal. E eu tô gostando muito disso, cara. Confesso que eu tô gostando muito disso, isso tá me dando muita bagagem, né? Pra minha experiência como comentarista. Eu comecei como repórter na minha carreira, né? Depois eu passei a ser comentarista. Muito por pessoas como Ju Cabral, Ana Thaís Matos, que me empurraram pra esse lado. Então, eu gostei e tô gostando muito. Eu acho que você tentar explicar um jogo como ele tá acontecendo é um desafio muito grande, no qual eu gosto de assumir. Então, tem sido muito bom nesse aspecto, para além da visibilidade, né? O GOAT, ele te dá bastante visibilidade. Não são as mesmas audiências dos principais canais do YouTube hoje de esportes, mas são canais que dão uma visibilidade, cara. Tem um corte meu lá sobre uma jogadora, Alicia Lema, que tem mais de 100 mil visualizações, assim. Da hora. Coisa que pra mim é inimaginável esse tipo de número. Então, o que eu tenho mais gostado do GOAT, assim, além de poder falar bastante sobre o futebol feminino, que é uma área que eu amo, é poder ser testado também, né? E ter esse desafio de falar sobre futebol de modo geral. Então, eu comecei lá, inclusive, comentando o WNBA, que era outro desafio também, o basquete feminino. Eu já acompanhava a WNBA sem muita profundidade, e esse ano eu tive que jantar WNBA, e foi muito legal essa experiência, eu gostei muito. Então, o que eu gosto do GOAT é isso. Primeiro, o canal que me deu a oportunidade que me deu, e segundo, pelos desafios que ele me dá, cara. São desafios muito valorosos que eu gosto muito. Da hora, mano. Além disso, né, além do futebol, você também é músico, né? É baixista da banda Daphne. Conta um pouquinho pra gente sobre o lance da música. Você falou lá no início, né, que trabalhou com música, do jornalismo e tal. O quanto que tá presente a música na tua vida e como é que é, né, tocar na banda? Cara, a música sempre teve presente, mas eu nunca tinha ideia de que eu iria tocar algo. Eu toco baixo, né? Eu comecei a estudar baixo, sei lá, final da década de 90, começo de 2000. E durante muito tempo eu trabalhei com música. Eu tive banda cover, diversas bandas cover, tanto de rock quanto de outros estilos. Aí fui músico de apoio de
vários tipos de banda que você imaginar, banda de casamento, banda de bar, banda de shopping. Inclusive, uma curiosidade, eu preciso achar registro disso porque o pessoal não acredita. Em 2002, 2003, eu tocava com uma moça chamada Mayra, ou Maíra, né, no caso. Anos depois, ela passou a ser Maria Gadu, com o nome artístico. Eu toquei quando ela tocava em shopping, eu toquei com ela. Um produtor, guitarrista também, um francês, o Bernard Argadou, grande cara, ele me apresentou a ela, eu toquei com ela um tempinho em shopping, assim, e fui muito músico de apoio. E aí eu tive essa banda, a banda Daphne, que é a banda que eu tô hoje. Só que essa banda, assim, a gente tocou durante uns 2 anos, 3 anos direto. Por algum motivo a gente teve que parar, não lembro exatamente o que, cada um tava com uma responsabilidade, enfim. E cara, eu continuei tocando profissionalmente até 2003 mais ou menos, mas aí eu parei e foram anos e anos, eu vou estar tocando no passado. Então assim, a música ela sempre é muito presente, mas o tocar, eu sentia muita falta, cara, muita falta mesmo. E ano passado eu voltei a estudar baixo. A Dani, que é a vocalista, falou que queria regravar as músicas que a gente gravou no passado com uma qualidade melhor, né? Eu falei, não, vamos juntar a banda pra isso. Só que nisso a gente já tá com música nova, a gente já tá tocando em show, ou seja, estamos levando. Estamos levando com a banda aí, quem quiser seguir depois, Daphne Band, pode seguir lá. Mas é isso, cara, a música ela é muito presente na minha vida, durante muito tempo eu trabalhei, estudei música e tudo mais. E só que assim, o jornalismo, ele superou uma parte de mim que eu achava que não existia, por aquelas questões que eu falei no começo. E o jornalismo, assim, foi a melhor, dentre tantas escolhas, a melhor que eu fiz. A melhor que eu fiz. Então eu meio que larguei a música também um pouco por causa do jornalismo. Só que, e assim, eu tenho plena convicção de que eu quero manter a minha carreira no jornalismo, agora que as coisas estão caminhando para um lugar que eu jamais imaginava encaminhar, mas de vez em quando, sempre quando tiver o tempinho, eu quero fazer um som sim, que eu acho muito maneiro, eu me divirto bastante. Da hora, mano. Cara, pra ir pro final, né, já do nosso papo, daqui a 2 aninhos, né, 2027, Copa do Mundo Feminina. Nossa. No Brasil, a gente tem um engasgado ainda, né, não tem um título de Copa do Mundo. Temos a Marta ainda, nossa rainha, que merece muito esse título, toda a sua história, por toda a sua contribuição para a modalidade também. Então, outros também mereciam, né? A própria Formiga mais recente, né, também que... Sim. Mas tirando o lance de mérito, mas assim, eu acho que o nosso futebol feminino, ele precisa muito, né, desse título, por carregar o peso do masculino, né, talvez, né, por ser uma seleção campeã no masculino e no feminino, a gente sabe por quê, né, que no feminino não é penta também, mas assim, quais são, né, você que acompanha mais de perto, né, quais são as expectativas, se já dá para ter um mapa, né, assim, um panorama, né, pode ser essa Copa do Mundo, o Brasil chega forte, o Brasil tem condição de brigar, conta um pouco pra nós. Enfim, falar de 2027 é um negócio que mexe muito comigo, cara, porque eu nunca imaginaria ter uma Copa do Mundo feminina no Brasil e espero estar inteiro, assim, pra poder trabalhar todos os dias. Eu trabalhei na Copa de 2014 aqui, né, como repórter, e eu falo que foi o mês mais feliz da minha vida, assim, tipo, sem exagero, porque viver a Copa do Mundo como eu vivi naquele 2014 foi algo indescritível. E eu espero de coração viver isso com o feminino. Eu tive algo próximo em 2023, né, com a Copa do Mundo feminina, mas eu espero viver isso, viver todo dia, respirando. A gente fala que Copa são 30 dias, mas uma cobertura, né, que você imagina, ainda que não seja de uma emissora como uma emissora que vai transmitir, um canal que não tem os direitos de transmissão, por exemplo, e tudo mais, cara, a gente tá falando de 45, 50 dias de cobertura, né? É uma loucura isso, são 50 dias que você fica envolto aquilo. Chega a hora que você se desespera, chega a hora que você fica maluco e tal, mas no final, cara, você sempre faria tudo de novo, porque uma cobertura de Copa do Mundo é bizarra. E no Brasil tem essa expectativa. A minha expectativa é pra gente ter um legado, sobretudo para as atletas mais novas. No dia que acabar a Copa do Mundo, no dia seguinte, terão centenas de garotas querendo jogar futebol. E aí eu espero que a gente tenha condições de agregar essas atletas. Eu espero de coração. E a expectativa que seja uma grande Copa, acho que o Brasil vai chegar bem, vai chegar forte. Se vai ser para ganhar título, é difícil falar ainda, né? Porque tem muitas seleções que estão nesse caminho. Sim. Mas acho que o Brasil vai chegar forte, assim, para ser competitivo. E é bom que a gente alinhe essas expectativas, né? Jogar no Brasil pode gerar uma pressão muito grande para essas atletas, a gente viu nas Olimpíadas, isso gerou uma pressão muito grande. Então, acima de tudo, que a seleção esteja tranquila, que esteja consciente de que, cara, independente do que acontecer, que possa fazer o melhor, que a torcida possa comparecer não só nos Jogos do Brasil, acho que vai ser um sucesso nesse sentido. Porque o brasileiro, no final das contas, a gente fica falando aqui que o brasileiro... Primeiro que internet e vida real são duas realidades completamente diferentes, né? Concordo. Então a gente vê na internet esse hate de ninguém assiste futebol feminino, ninguém... Mas aí chegando na final de Brasileirão, a torcida do Corinthians vai lá e coloca 40
3 mil pessoas. Nas Olimpíadas, num jogo em que o Brasil não iria jogar, a Alemanha jogou, eu não lembro os outros, acho que a França também, que ia jogar no mesmo dia, 10 mil pessoas foram pra Arena Corinthians. Não são 40 mil, mas são 10 mil pessoas. Acho que é muita coisa. No final das contas, as pessoas gostam de futebol. As pessoas gostam de ter um evento como esse, desse tamanho do Brasil, entendeu? Então, na internet tem muito hate, mas ali, no ao vivo, tem muita gente que quer ir, tem muita gente que quer ter oportunidade de ir. Talvez muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de ir no estádio, dos grandes estádios do país, vão ter, de levar seus familiares, levar seus filhos, enfim. Então, acho que vai ser um sucesso nesse sentido. Eu tô, cara, sonho quase toda noite com esse dia. É impressionante como toda hora, posso estar fazendo o que for, vem algum pensamento do dia. Cara, como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai fazer? Como é que eu queria que fosse uma Copa do Mundo pro Planeta Futebol Feminino? Ou o canal que eu estiver? É muito maluco isso, cara, ficar pensando nisso, e é muito gostoso também viver essa expectativa. O único ruim é que você fala, porra, falta mais 2 anos ainda, 2 anos acontece tanta coisa, mas por outro lado, você pensa que aconteceu em 2014, cara, a Copa ainda de 2014 foi anunciada em 2007, 2008, eu acho. Aí você falava, porra, em 2014 ainda. Só que, cara, passou muito rápido. Quando a gente já viu, a gente já tava no ano de Copa já, então eu tenho essa expectativa que passe rápido também, rápido o suficiente para que a gente possa viver tudo que tem que viver, claro. Né? Aproveitar tudo que tem que aproveitar para que a gente chegue em 2027 muito feliz e animado com essa Copa. E, Rafa, cara, muito obrigado, mano, por esse tempo que você passou aqui comigo pra gente trocar essa ideia. Muito feliz que deu certo, né? Enfim, a nossa gravação. E o final do programa eu sempre brinco, né? Que é o lugar de fala do convidado, é o lugar onde eu deixo o convidado livre para falar o que quiser, mandar abraço para quem quiser, se quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, né? Ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo, então, como todo bate-papo, a conversa vai pra onde tem que ir. E mais uma vez, cara, obrigado, as portas estão sempre abertas e fica à vontade. Pô, Jonathan, obrigado de coração pelo convite, obrigado também pelo acolhimento aqui, pro bate-papo foi muito legal também, muito produtivo. Quero desejar sorte pra você e todo mundo que acompanha você. Cara, precisando, só chamar. Você tem meu contato, você pode chamar quando precisar, vai ser sempre um prazer. Sempre quando tiver oportunidade, sempre quando tiver um tempo, eu faço questão de atender, sim. Conte comigo. E quem tiver interesse também, né, siga o Planeta Futebol Feminino, me siga nas redes sociais. E é isso, acho que é só. Tamo junto, até a próxima. Valeu, obrigado.